se o amor surgisse exatamente onde só deveria existir silêncio, entre velas acesas, promessas eternas, e um coração que nunca aprendeu a escolher por si? Hoje você vai conhecer uma história que poderia ser apenas um conflito espiritual, mas que se transformou em algo que desafiou regras, votos e até a própria fé, um sentimento proibido, uma mulher dividida entre o céu e o que queimava dentro dela, uma artista inquieta, uma catequista em silêncio e uma cidade inteira como testemunha de um amor que nunca deveria ter começado. Mas me diz uma coisa, até onde você conseguiria negar o que sente, só para continuar sendo quem esperam que você seja? Já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver hoje vai mexer com o que você acredita, com o que você sente e talvez até com o que você acha que é pecado. Agora sim, prepara o coração, porque essa história começa onde o desejo aprendeu a se esconder. Toledo, fim de tarde, céu cinza, trovões ao longe. Entrei naquela igreja só para fugir da chuva. Mas quando empurrei aquela porta de madeira antiga e o cheiro de incenso me envolveu, não era só a tempestade que me fazia tremer. Havia algo ali, ou alguém. Os olhos de quem rezava viraram para mim, todos, menos os dela. Ela continuou de joelhos, a cabeça baixa, os lábios sussurrando orações que eu nunca aprendi. Mesmo de longe, eu vi. A cruz de prata em seu pescoço balançava como se também duvidasse da presença que acabara de entrar. Minhas botas molhadas estalaram sobre as pedras frias, ecoando como um erro. Mas fui adiante. Sentei no último banco. Não rezei, só observei. A roupa dela era simples, mas sua presença era densa. Um peso leve, quase uma pergunta. O vitral acima de sua cabeça lançava um feixe de luz azul-violeta sobre a pele clara. E por um segundo pensei, os santos talvez sentissem ciúmes de um olhar assim. Ela parecia não me notar, mas algo em seu corpo oscilava, como se rezasse por força e não por fé, como se lutasse contra algo que não tinha nome, mas tinha cheiro e talvez forma. Ela se levantou, caminhou na minha direção, mas não olhou para mim. Passou como um sussurro que ainda ecoa. Parou na porta da sacristia, hesitou. O mundo parou por um instante. E então, pela primeira vez, ela olhou. Um olhar rápido, mas profundo. Como quem toca sem usar as mãos. Como quem vê e não consegue desver. E ali, no silêncio sagrado daquela igreja, algo em mim se quebrou. E algo nela também. E se aquele olhar fosse uma oração que nunca deveria ter sido respondida? No dia seguinte, eu a vi de novo. Mas não foi na igreja. Era manhã, e a Praça Zocodover estava cheia de sombras tardias e cheiro de pão fresco. Eu me sentava sob um toldo bege, com meu caderno de esboços aberto e a alma ainda úmida da noite anterior. Ela surgiu como uma nota fora do tom, carregando pães num saco de papel, o terço enrolado no pulso como uma algema que parecia não incomodá-la. A postura era ereta, quase rígida, mas os olhos... os olhos carregavam um cansaço que não vinha do corpo. Ela me viu, e por um instante, parou. A tensão entre nós não era feita de palavras, mas de tudo que jamais ousamos dizer. Eu levantei os olhos devagar, com aquele sorriso que aprendi a usar quando queria desafiar ou pedir socorro. Sofia desviou o olhar, mas não antes de hesitar. E na hesitação havia confissão. Algo nela estava fora do lugar, um fio solto na costura da fé. Acompanhei com os olhos até que ela desaparecesse entre os becos de pedra antiga. E ali, na ausência, percebi que tinha deixado escapar algo precioso: meu controle. Do outro lado da cidade, ela tentava apagar meu sorriso com ave-marias apressadas. Entrou no convento de cabeça baixa, mas o coração, esse não se curvava. Sofia repetia que era só inquietação espiritual, que era provocação do inimigo, um teste. Mas se fosse só um teste, por que doía tanto? Durante o almoço com as irmãs, ela mal tocou na sopa. As palavras lhe fugiam, e os pensamentos,
voltavam sempre ao mesmo lugar. Meus olhos, minha presença, meu sorriso. Ela fechou os olhos, mas o rosto que aparecia não era o de nenhum santo, era o meu. À noite, enquanto lia os salmos, tentou se acalmar, mas as letras viraram borrões e a oração virou confissão. Senhor, se for pecado, por que me faz sentir tão viva? E se o verdadeiro pecado fosse fingir que não sentia nada? Passei a manhã inteira diante do muro nu, como quem encara um altar vazio, esperando por uma visão. Não sabia exatamente o que pintar, mas havia um rosto em mim, um olhar que insistia em existir, mesmo quando eu fechava os olhos. Comecei com um traço suave, depois outro. As linhas vieram como se eu não as estivesse criando, mas apenas libertando do silêncio. Era uma mulher ajoelhada, um anjo sem asas, mas havia uma trança sobre o ombro e uma cruz balançando no peito. Quando percebi, já era tarde demais. Eu havia pintado Sofia. Toledo parava para olhar, mas ninguém entendia. Só eu sabia o que aquela figura carregava. Ela não representava fé, representava dúvida. Representava a beleza do conflito, a santidade da tentação. E talvez fosse isso que a tornava tão sagrada. Eu a pintava com dedos tensos, como se cada pincelada fosse uma oração ao contrário. O rosto sereno, os olhos baixos, mas o corpo dizia outra coisa. Dizia: eu existo, mesmo quando não me permitem. Na tarde seguinte, ela passou e parou. O saco de pães agora tremia em suas mãos. Ela fixou os olhos na parede como quem vê um segredo exposto. Por um segundo, achei que fosse cair, mas não caiu, não gritou, não fugiu. Apenas ficou ali, em silêncio, olhando a si mesma fora de si. Aquilo era arte ou era confissão? Eu não disse nada, nem ela. Mas os olhos castanhos que me encararam carregavam algo novo. Pavor. Como se a imagem revelasse algo que ela passou a vida tentando esconder. Algo que talvez nem ela soubesse existir. Eu queria dizer que era só uma pintura, mas seria mentira. Aquilo era tudo que eu não consegui tocar, e agora estava ali, pendurado numa parede. E talvez cravado nela também. À noite, ela não dormiu. E eu, pela primeira vez em anos, também não pintei mais nada. E se o rosto que mais te assombra for o seu refletido no desejo de outra? A novena começava às 7. Era a missa da renovação, das promessas, dos silêncios mais longos. Sofia chegou cedo, como sempre, as velas acesas, o incenso subindo lento no ar. As irmãs murmuravam cânticos, como se o mundo ainda pudesse ser purificado por vozes femininas em uníssono. Ela se ajoelhou no mesmo banco de sempre, as mãos no terço, o rosto erguido. Mas por dentro, era só tremor. E foi quando os passos ecoaram no fundo da nave que o ar pareceu mudar. Não eram os de uma devota. Eram firmes, seguros, modernos demais para aquele chão antigo. Vera entrou, e o mundo parou por um segundo. Ela não usava batom, mas os olhos verdes estavam ainda mais intensos sob a luz das velas. Sentou-se no último banco. Não tirou os olhos de Sofia, mas também não sorriu. Sofia sentiu o olhar como se fosse toque, frio e quente ao mesmo tempo. Tentou continuar a oração, mas sua voz falhou. Na segunda estrofe do Salmo 23, a garganta secou. As palavras não vinham. As mãos começaram a suar. Era como se cada letra da Bíblia tivesse virado pedra dentro do peito. Ela fechou os olhos, buscando concentração, mas viu o mural. A si mesma, vista, exposta, desejada. Vera não moveu um músculo, mas algo na sua presença invadia, dominava. Era como um eco de tudo que Sofia tentava calar. Não havia grito, mas havia intensidade. E às vezes, é isso que destrói. A catequista apertou o terço até doer. Afasta de mim esse cálice, ela pensou, como quem quer recusar um veneno, mesmo já embriagada. E no final da missa, quando as luzes se apagaram aos poucos, só uma vela continuava acesa, a do altar.
a que queimava bem em frente ao mural. Como se dissesse: há coisas que nem a fé consegue apagar. E se o altar em que você mais sangra for exatamente onde não te deixam amar? Ela me esperava. Eu sabia. Não com flores, nem com armas, mas com perguntas que doíam mais que qualquer cruz. Encontrei Sofia no pátio lateral do convento, onde as parreiras secas se arrastavam pelas paredes como pecados antigos tentando florescer. Ela estava de pé, os braços cruzados, a cruz de prata brilhando sob o sol poente. O rosto firme, mas os olhos imploravam por fuga. Você está brincando com algo sagrado, ela disse, antes que eu dissesse qualquer coisa. A voz saiu firme, mas quebrada na borda. Não foi um jogo, respondi, encostando na pilastra de pedra. Foi só verdade. Aquilo não é verdade. Aquilo é uma armadilha. Ela se referia ao mural, claro. A imagem que revelava mais sobre ela do que qualquer confissão em voz alta. Mas era mais que isso. O que a feria não era o traço, era o fato de eu tê-la visto, por inteira, e ninguém jamais a tinha enxergado assim. Você me viu antes de eu me odiar por isso? Perguntei, quase num sussurro. Ela tremeu. Os lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Você olha para mim como se eu fosse o erro, e ainda assim não consegue desviar o olhar. Isso é culpa, ou é desejo? O silêncio que se seguiu foi o mais cruel de todos, porque era feito de verdades suspensas no ar, como cinzas que não caem. Sofia baixou a cabeça. As mãos tremiam. E quando ela enfim ergueu os olhos, eles estavam molhados, mas não havia lágrimas. Era raiva, era medo. Era o que resta quando se deseja algo. E esse algo ameaça destruir tudo o que você acredita ser. Ela virou as costas. Entrou no convento sem dizer mais nada. Mas antes de desaparecer, hesitou por um segundo na soleira da porta. E ali, sem me olhar, disse: eu rezo por você todas as noites. Mas, hoje, eu não sei se isso é por piedade ou por saudade. E se orar por alguém for a única forma que você tem de tocar onde não pode? O claustro estava vazio. Era fim de tarde e o sol desenhava sombras longas nas paredes de pedra. O convento silenciava, como se guardasse a respiração para não interferir no que estava prestes a acontecer. Sofia vinha da capela. Eu vinha da dúvida. Nos encontramos no meio, e não havia mais nada entre nós, além do que já não podia ser desdito. Ela hesitou quando me viu. Os olhos varreram o corredor como se buscassem uma saída. Mas o corpo dela não recuou. Ficou ali, imóvel, como se estivesse sendo testada pelo próprio Deus. Caminhei até ela sem pressa e parei a poucos centímetros. O cheiro dela misturava lavanda com incenso, um perfume quase inexistente, mas que ficava, como lembrança ou como ferida. Você devia ir embora, ela disse sem me encarar. Eu tentei. Mas tem coisas que seguem com a gente mesmo quando a gente foge. Ela virou o rosto, olhou para mim, e naquele segundo, o tempo perdeu sua ordem. O mundo era só aquele olhar. Um chamado e um aviso ao mesmo tempo. Minhas mãos estavam ao lado do corpo, as dela entrelaçadas em oração ou proteção. Mas então, num gesto involuntário, nossos braços se roçaram, um toque simples, de pele com pele, mas que incendiou tudo. Sofia fechou os olhos, prendeu a respiração. O que ela sentiu, eu também senti. Era como se nossos pecados estivessem gritando, mas em línguas que o céu nunca ensinou. E por um instante, nenhum dogma foi suficiente para nos proteger. O mundo era só aquilo, o calor entre dois corpos que não se tocaram por escolha, mas por inevitabilidade. Ela deu um passo para trás, rápido, como quem foi ferida, ou salva, e então correu. O som de seus passos apressados ecoou entre as colunas como uma oração desesperada. Mas mesmo fugindo, ela não levou tudo com ela, porque, naquele toque, Sofia deixou algo em mim, algo que nem a fé, nem a culpa conseguiriam apagar.
E se bastar um toque para queimar tudo que você levou uma vida para construir? Domingo, igreja cheia, e eu ali, entre as beatas, com o coração nos joelhos e o pensamento longe demais da cruz. Sofia entrou alguns minutos depois. A postura mais rígida que o normal. Como se o corpo dela fosse uma armadura tentando conter o que por dentro desabava. Sentou-se na fileira da frente, com o terço enrolado firme na mão. Não como quem reza, mas como quem se agarra para não cair. O padre subiu ao púlpito. A homilia era sobre pureza, sobre resistir às tentações do mundo, sobre como o fogo do inferno começa como um sopro, um pensamento, um olhar. A cada frase, eu via Sofia encolher mais no banco, como se cada palavra fosse uma pedra atirada direto contra o peito. Ele falava sobre desejos impuros, sobre paixões desviadas do caminho santo, e usava metáforas demais, como quem tenta purificar algo que teme conhecer por dentro. Eu assistia tudo da porta. Não entrei, não respirei, só ouvi. E ali, encostada na madeira fria, algo em mim começou a rachar. Não era raiva, era dor, porque eu via o rosto dela se desfazer aos poucos e ninguém notava. A voz do padre era forte, mas o silêncio dela gritava. Quando ele disse que o verdadeiro amor não leva ao pecado, mas à salvação, eu vi Sofia soltar o ar como quem morria um pouco por dentro, porque se aquilo que sentíamos era amor, por que parecia um castigo? E se era apenas desejo? Por que doía tanto negar? Quando a missa terminou, ela não se moveu. Ficou ali, com os olhos fixos no altar, como se esperasse um sinal, uma absolvição, um milagre. Mas tudo o que veio foi o eco do sermão e minha presença, ainda que invisível, atrás dela. Vera também chorava, não em público, não com lágrimas, mas com o corpo curvado, a respiração presa e o desejo de gritar que ela engoliu. E se o maior castigo for amar alguém que ora pedindo perdão por te sentir? Naquela manhã, a praça estava vazia. As pombas dormiam nas frestas dos telhados e o céu de Toledo amanhecia cinza, como se o mundo também sentisse a desistência. Vera acordou cedo, mas não pintou, não sorriu, não se maquiou, só escreveu. Em uma folha dobrada ao meio, com a caligrafia nervosa de quem quer dizer tudo sem parecer fraca. Colocou o papel no envelope, respirou fundo e caminhou em direção à igreja, onde tudo havia começado. E talvez terminasse. Enquanto isso, Sofia ajeitava as velas no altar. Os dedos tremiam, mas ela fingia que era o frio, ou a pressa, ou o peso da fé. Mas era outra coisa. Era a ausência que doía. A certeza de que, por algum motivo, Vera havia desaparecido. Naquela noite, ela não esteve na missa, nem na sombra do claustro, nem entre os rostos que a perturbavam em sonho. Quando passou pela porta lateral da igreja, encontrou o envelope, sem nome, sem remetente. Mas o papel tinha cheiro de tinta e de coragem. Abriu com cuidado, como se estivesse rasgando um pedaço do próprio coração. Leu em silêncio. Sofia, eu tentei amar você com pureza, mas o mundo só me ensinou a amar com culpa. E isso me mata um pouco todos os dias. Se amar você é pecado, então talvez eu esteja disposta a arder, mas não sozinha. Com amor, vê. Sofia apertou o papel contra o peito. Por um segundo, o mundo girou mais lento. Mas os sinos começaram a tocar. Era a hora da missa. E ela, como sempre, tinha um papel a cumprir. Subiu os degraus até o altar, como quem carrega uma cruz invisível. Mas dentro do hábito, havia um coração aos gritos. A multidão entrou. As orações começaram. Mas seus olhos, apesar de voltados ao céu, só buscavam uma coisa: uma presença, um retorno, um sinal. E se a maior fé for acreditar que alguém que te ama ainda está esperando que você diga sim? O convento dormia, as janelas fechadas, os corredores escuros, as estátuas de santos cobertas por lençóis de silêncio.
Era madrugada quando Sofia tirou o hábito devagar, com mãos trêmulas, como se cada peça de roupa fosse uma parte da fé que ela precisava despir. Vestiu uma blusa simples, um casaco vinho e saiu com o coração nos lábios. Não levou o terço, nem a cruz de prata, apenas o papel amassado que ainda cheirava a tinta. E a Vera. Atrás da igreja havia uma pequena capela abandonada, usada por poucas irmãs. Era o único lugar onde as velas ainda ardiam sem vigilância. Ali, os bancos cobertos de pó contavam histórias de orações esquecidas. Vera estava de pé, diante do altar quebrado, com os olhos marejados e os ombros arqueados, como se não soubesse mais como se manter em pé. Quando viu Sofia, não sorriu, não correu, só respirou fundo, como quem se prepara para se afogar. Sofia se aproximou em silêncio e, pela primeira vez, não hesitou. Parou à frente dela, olhos nos olhos. Não havia mais mural, púlpito, pecado. Havia só duas mulheres com a alma sangrando. Vera levantou a mão devagar e tocou o rosto dela. Os dedos roçaram a pele como se fossem cego, tentando decorar uma santidade nova. E então, aconteceu. O beijo. Lento, trêmulo, urgente. Um beijo que não era só boca. Era culpa. Era liberdade. Era uma promessa dita em silêncio. Quando os lábios se separaram, havia lágrimas. Das duas. E um tremor que não vinha do frio. Elas se abraçaram ali, entre as sombras da capela, como quem se protege do próprio julgamento. Nada foi dito. Nada precisava ser. Porque naquele beijo, tudo foi dito. Mas o que se faz depois de tocar o sagrado com as mãos sujas de desejo? Madrid, 3 meses depois. A galeria exalava tinta fresca e vozes abafadas de admiração. Vera caminhava entre os quadros como quem revisita cicatrizes. Cada tela carregava um nome, uma memória, um silêncio transformado em cor. Mas uma em especial parava o tempo. No centro da sala, sob uma luz quente, havia o retrato de uma mulher com véu claro, olhar profundo, e uma trança escorrendo sobre o ombro. Os olhos não pediam perdão, mas tampouco gritavam orgulho. Eles apenas existiam, com calma, como quem finalmente se aceitou. Sofia estava ali, parada, vestida com roupas simples e um sorriso pequeno. Havia deixado o convento semanas antes. Não fugiu. Saiu de cabeça erguida, conversou com a Madre Superiora, abraçou as irmãs, levou consigo apenas o terço da mãe e um amor que agora não escondia mais. Não se tornou freira, mas também não perdeu a fé. Apenas decidiu que talvez o amor também fosse uma forma de oração. Elas se aproximaram devagar, sem culpa, sem pressa, como quem já passou pelo fogo e sobreviveu. Vera tocou a mão de Sofia, e dessa vez ninguém correu, ninguém hesitou. Apenas ficaram ali, diante da obra. A mulher da pintura agora existia fora da moldura, viva, presente, livre. Você ainda acredita? Vera sussurrou, sem olhar diretamente. Sofia sorriu. Mais do que nunca. Em quê? Ela virou o rosto e, com a firmeza de quem agora escolhe, respondeu: em mim, em você, em nós. Na saída da galeria, um grupo de turistas passava apressado. Mas uma menina parou, apontou o quadro e perguntou à mãe quem era aquela santa diferente. A mãe, sem saber, respondeu: acho que não é santa, mas parece alguém que encontrou paz. Elas saíram de mãos dadas, sem segredos, sem véus, sem destino certo, mas com a certeza de que, às vezes, amar também é um milagre, e que milagre algum precisa ser explicado. E então, foi esse o caminho que elas escolheram. Num mundo onde amar pode ser um pecado, e desejar pode parecer uma traição. Vera e Sofia mostraram que, às vezes, o maior milagre é simplesmente ter coragem de sentir. Quantas vezes você já teve que esconder o que sente, só para continuar cabendo na expectativa dos outros? Quantas vezes você engoliu um sentimento, achando que isso era ser forte? Mas a verdade é que ninguém deveria se culpar por amar.
E se essa história tocou em algo que você ainda guarda em silêncio, saiba que você não está só. Agora eu quero ouvir você. Qual parte da história mais mexeu com o que você já viveu? Ou ainda vive em segredo? Você já se sentiu como a Sofia, dividida entre o que acredita e o que sente? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos transformar esse espaço num lugar de escuta, acolhimento e verdade. E se essa história te fez pensar, repensar ou até lembrar de alguém, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a próxima história pode ser exatamente aquilo que você ainda não teve coragem de contar. A gente se vê no próximo episódio.